Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para você que está aqui ao vivo, 5h33 da manhã. Hoje, Devocional falando sobre felicidade. Me conta, você se considera uma mulher feliz, uma pessoa feliz? Felicidade é diferente de alegria. Alegria é aquele estado momentâneo que você tem, aquele momento de euforia, né? Agora, já a felicidade é algo dentro do nosso coração. E o tema é: qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo da felicidade? Hoje, 11 de setembro, nós temos como sugestão de leitura aqui Salmos 1. Bom dia, irmã Nilva. E aqui em cima, no versículo base, é Mateus 5. Mas eu queria fazer a leitura de Salmos 1, e eu vou pedir para a Lu fazer na versão Passion da nossa igreja, e depois nós iremos lá para Mateus 5. Então, você pode abrir os dois aí na sua Bíblia. Abre Salmos 1, e aí eu já marquei aqui já Mateus 5, já deixa aberto aqui Mateus 5 para a gente fazer a leitura. Lu, então vamos começar com a leitura de Salmos 1, por favor? Amém. A árvore da vida. Que prazer incomparável há para todo aquele que segue os caminhos de Deus. Ele não andará com os ímpios em seus passos, nem compartilhará o caminho dos pecadores, e nem será achado sentado à mesa dos escarnecedores. Sua paixão é permanecer fiel à palavra do Eu Sou, meditando dia e noite na genuína revelação da luz. Ele permanecerá firme como uma árvore que floresce plantada, segundo os propósitos de Deus, profundamente enraizada pelos rios da felicidade, dando frutos em cada estação da vida. Ela nunca seca, nunca enfraquece, sempre abençoada, sempre próspera. Mas quão diferentes são os caminhos dos ímpios. Eles são como palha soprada pelo vento. Os ímpios não resistirão no dia do julgamento, pois Deus não os defenderá. Nada que eles fizerem permanecerá ou terá sucesso, porque eles não têm nenhuma parte com aqueles que andam na verdade. Mas como é diferente para os justos, o Senhor abraça os caminhos deles. À medida que avançam, no entanto, o caminho dos ímpios os leva somente à ruína. Nossa, que versão linda, hein, Lu? Esse Salmos 1 foi o salmo que eu elegi para ser o texto do meu ano de 2025. Foi lá no primeiro encontro do meu discipulado, eu trouxe essa palavra. Foi esse texto, ele é âncora para esse meu 2025. Você tem aí um texto que você se apegou lá em janeiro e disse: essa vai ser a palavra que eu vou perseguir ao longo de 2025. E aí nós vamos para Mateus 5. O texto de Mateus 5, ele é bem extenso. São 48 versículos. Eu queria que quando encerrasse a devocional, você fizesse a leitura dele todo. Mas nós iremos ler os primeiros versículos, do 1 ao 12. O título aqui na versão a mensagem é Os Abençoados. Diz assim, Mateus 5. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada têm para oferecer, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido os que mais amavam. Marca aí esse versículo aí. Aqui na versão da Bíblia, a mensagem começa com abençoados. Tem uma outra versão que começa com feliz. A de vocês tem essa, começa com o quê? Qual que é a primeira palavra aí, Renata? Está aberto? As bem-aventuranças, né?
Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo, que não podem ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida, marca aí. Ele é comida e bebida. É alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puserem em ordem o seu mundo interior. Gente, marca esse versículo. Abençoados são vocês que puserem em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentarão essa mesma dificuldade. E nós vamos parar por aqui, e eu queria mesmo, do fundo do meu coração, que ao terminar essa devocional, você fizesse a leitura por completo do Salmo 5, do Mateus 5. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer. Como a tua palavra, Senhor, nos impacta. Como a tua palavra é cura para os nossos corações. Obrigada, Senhor, porque viver baseado na tua palavra é viver na contramão do mundo. Porque a tua palavra diz que é dando que se recebe. É que os humilhados, quando nos humilhamos, que seremos exaltados. A tua palavra diz que a beleza, Senhor Jesus, nas provações, nas lutas, até mesmo quando perdemos quem amamos, porque nós receberemos o consolo que vem do Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é âncora para as nossas vidas. Ela é a resposta que sempre precisamos. Ela é a direção, Senhor, que almejamos seguir. Muito obrigada, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, ministra sobre as nossas vidas acerca da felicidade. Abre, Senhor, a nossa visão, abre a nossa mente, Senhor, para entender acerca desse assunto. E que ao final de tudo isso, Senhor, nós possamos entender que a maior felicidade dessa terra, Senhor, é ter conhecido um dia o Senhor, o amado das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada porque se temos o Senhor, nós temos tudo e nada nos falta. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meninas, ontem, pastora Leia passou mal à tarde, e aí ela teve que receber um atendimento no hospital, e aí ela disse que talvez não viria, e realmente ela não veio, e até eu sugeri mesmo que ela ficasse, que ela dormisse um pouquinho mais para ela melhorar, tá bom? A pastora Leia, ela fez bariátrica, então sempre tem essa... Quem já fez essa cirurgia sabe que tem um pouquinho, às vezes sente uns momentos mais de fraqueza, né? E a rotina da pastora é muito puxada, então vamos orar pela vida dela e que hoje ela esteja de repouso, né? Descansando, dormindo um pouquinho mais
e que a saúde dela possa ser renovada, tá? Então, o tema de hoje, 11 de setembro, qual é o segredo da felicidade? Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Qual é o segredo da felicidade? Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade transcende as circunstâncias terrenas e é construída aonde? Marca aí, no interior do ser humano. No Sermão da Montanha, que nós acabamos de ler agora, ele afirma que os humildes de espírito são aqueles que possuem o reino dos céus, que os que choram são os que serão consolados, e que os mansos herdarão a terra. As bem-aventuranças nos mostram que a felicidade não é o resultado de prazeres temporários, mas a profundidade do caráter, da dependência de Deus e da capacidade de ver além das aparências. Elas revelam uma felicidade mística e espiritual, alimentada pela obediência e pelo quebrantamento. A humildade é o maior manto que alguém pode vestir, pois ela não nega a força, mas reconhece as fraquezas, abrindo espaço para a graça de Deus agir. Ser humilde de espírito é reconhecer a própria necessidade de Deus e depender totalmente dele. Enquanto o orgulho nos aprisiona em um ciclo de autossuficiência e de isolamento, aqueles que buscam a verdadeira felicidade, segundo os valores do reino, sabem que ela não vem da aprovação ou aplausos dos homens, mas da paz interior que a presença de Deus proporciona. Para Jesus, felizes são os que dependem de Deus e não os que confiam apenas em suas próprias forças. A felicidade que Jesus oferece é contracultural. Ela não se apega a status, dinheiro ou poder. Ela reside em ser o quê? Em ser misericordioso, puro de coração e pacificador. Quando nos reconciliamos com Deus e nos colocamos em paz com os outros, encontramos o sentido verdadeiro da vida. Como Jesus ensinou, somos chamados a ser luz em um mundo que valoriza o superficial. A felicidade é, portanto, uma jornada de autoconhecimento, dependência de Deus e serviço ao próximo, cultivando um coração que reflete os valores do reino. E aí o compartilha e diz assim: a felicidade verdadeira é construída na alma e se revela no caráter moldado pelo reino. Lindo, né? Então, ao longo aqui desse texto, o Bispo JB traz várias definições acerca de felicidade. Se eu perguntasse para você aqui, nós somos 108 na sala agora, 109. Duas perguntas. Você se considera uma mulher feliz? E a segunda pergunta, o que é felicidade para você? Responde aí no chat, o que é felicidade para você? Você se considera uma pessoa feliz? Conhece Augusto Cury? Eu sou apaixonada por Augusto Cury. Augusto Cury, ele era um ateu, ele não acreditava em Deus. E ele tem um encontro verdadeiro com Deus. E ele fala da felicidade como um caso de amor próprio. De entender que a felicidade, ela está dentro de mim e de você. Tem um livro que eu gosto muito, e eu até separei ele aqui para vocês, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu sempre indico esse livro, nós temos o Clube do Livro toda quarta-feira nesse mês, e eu ainda quero inserir ele na nossa leitura, porque esse livro, ele é tremendo. Esse livro, ele fala assim, que a felicidade, ela não é o fim das coisas, mas ela é o início. Se você terceiriza a sua felicidade, como por exemplo, quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. Quando eu passar em um concurso,
Nossa, aí eu vou ser feliz. Quando eu casar, não, meu sonho é casar. Quando eu casar, eu vou ser uma mulher muito feliz. E o livro fala que a felicidade é hoje. A felicidade, ela é agora. Nós não temos o sucesso para ser feliz. Na verdade, porque eu sou feliz, eu atraio o sucesso. O resumo do livro é esse. Porque a felicidade, ela não é o resultado do sucesso. Porque agora eu tenho sucesso, eu sou feliz. É porque eu sou feliz hoje, eu consigo atrair o sucesso, né? Não é um livro cristão, por isso que ele fala acerca de sucesso. E aí eu aprendi nesse livro que a felicidade, ela não é o fim, ela é o início. Por isso que eu e você, nós temos que ser felizes hoje, nas condições que eu e você temos. E Augusto Cury fala sobre felicidade, um caso de amor próprio. Felicidade, meninas, é uma decisão diária. Eu decido ser feliz hoje. Sabe, eu comentei um dia aqui na devocional no sábado, né? Sobre a decisão que eu tomei de ser feliz nesse mês de setembro. No finalzinho eu comento de novo com vocês. Então, a felicidade, ela é uma decisão. E o que o Bispo JB traz aqui acerca de felicidade? Se você foi marcando aí, ou se você não tem o livro, eu fiz aqui no meu caderninho da devocional 9 frases que o Bispo JB define a felicidade aqui nesse texto. O primeiro parágrafo, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E aí ele vai dizendo assim, ó, que a verdadeira felicidade ela está além das circunstâncias, ela é construída no nosso interior, e a felicidade está na dependência de Deus e na capacidade de ver além das aparências. No primeiro parágrafo, o Bispo JB vai trazendo isso. E no finalzinho, na última frase, ele fala assim, ó, que a felicidade, ela é alimentada por 2 itens: obediência e quebrantamento. Por isso que lá em Deuteronômio 28, uma das promessas que fala assim, ó, se você me obedecer, você vai comer o melhor da terra, os seus celeiros serão fartos. Então, eu aprendo que a verdadeira felicidade que Jesus nos ensina, ela vem baseada na obediência e no quebrantamento. Esse é o nosso primeiro parágrafo. No segundo, o Bispo JB traz que ser feliz é ver além das aparências. Ela é a paz interior que somente a presença de Deus dá. Olha o que ele vai falando. É depender totalmente de Deus. É reconhecer a necessidade de ter Deus. Isso e a felicidade, ela vai vir acompanhada da humildade. Em contrapartida, o orgulhoso, ele fala que o orgulho, ele vai te aprisionar em um ciclo de isolamento e em um ciclo de autossuficiência. Nós lemos o livro Humildade, há 2 livros do Clube do Livro atrás, e ele vai falando lá sobre a humildade, ela é a base da nossa felicidade, enquanto o orgulho, ele é a raiz de todos os nossos males. Então, o orgulho é algo que nos impede de ser feliz. Sabe uma coisa que esse livro fala? Vou até comentar. Por que é Harvard? É da Faculdade dos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa com um grupo, eu não me lembro se foram 10 mil pessoas, e eles observaram esse grupo de pessoas ao longo de 10, 20 anos. E sabe o que eles concluíram? Que as pessoas mais felizes, que a felicidade, ela estava, sabe em quê? Relacionamentos. As pessoas mais felizes não eram aquelas que fizeram o nível superior, porque eles acompanharam esse grupo de pessoas ao longo de muitos anos, mas eram aquelas pessoas que tinham uma rede de relacionamento. Por isso que o orgulho nos impede de ser feliz. Uma das barreiras da nossa felicidade é o orgulho. Sabe por quê? Porque ele nos coloca como autossuficiente. Eu me basto.
Eu sou o suficiente. E ele te coloca numa condição de isolamento. O isolamento, ele te impede de relacionar com as pessoas. Por isso que a conclusão desse livro é: quer ser feliz? As pessoas mais felizes são aquelas pessoas que se relacionam. Como está a sua rede de relacionamentos? Como está? Você é uma pessoa que tem se relacionado? Eu comentei aqui em um tempo na devocional que um dos meus maiores erros que eu cometi no meu casamento, ao longo dos meus 15 anos que eu fiquei casada, meu esposo faleceu, meninas, agora em setembro, dia 21, completa 4 anos que ele faleceu. Sabe, um dos erros que eu cometi no meu casamento foi me casar e me isolar. Isolar eu, meu marido e os meus 3 filhos. Eu encerrei ciclos de amizades, eu não tinha relacionamentos com parentes, a minha vida se resumia em eu, meu marido e os meus filhos. E sabe o que aconteceu? Quando ele faleceu, eu tive que reconstruir. Na verdade, 1 ano e meio antes dele falecer, que eu passei uma crise muito grande no meu casamento, eu me vi sozinha. Sozinha. Então, não cometa esse erro. Cultive os seus relacionamentos, tenha momentos com as suas amigas, com as suas irmãs da igreja. Não se feche só com o seu marido e com os seus filhos. Sabe por quê? O Arthur agora, dia 16 de setembro, vai completar 18 anos. Ele já namora. Daqui a um tempo, os nossos filhos, eles vão seguir a vida deles. Por isso que eu amo a igreja, por isso que nós sempre iremos incentivar você a buscar uma igreja. Sabe por quê? Porque quando você não estiver mais os seus filhos, você vai ter um grupo de mulheres que você ainda vai se relacionar. Cultive relacionamentos para a sua velhice. Sabe por quê? Porque aí quando você não tiver mais os seus filhos, ou como eu que hoje estou viúva, você vai ter amigas para você viajar. Você já fez planos para sua aposentadoria? Quando você se aposentar, ou quando os seus filhos casarem, o que você vai fazer? Com quem você vai poder finalizar a sua jornada de vida? Você vai poder viajar com um grupo de amigas, você vai ter amigas para tomar café, você vai ter amigas para ir te visitar na sua casa. Então, o orgulho é algo que traz autossuficiência e isolamento. Por isso que a Bíblia fala que Deus ele resiste aos orgulhosos. E aí, no último parágrafo, o bispo JB traz a felicidade que Jesus oferece. Qual é a felicidade que Jesus tem para mim e para você? E aí a felicidade de Jesus, ela se reside em quê? Marca aí. E se você não tem, escreve. A felicidade que Jesus oferece, ela reside em ser misericordioso, ser puro de coração. Porque a Bíblia fala que os puros, a Bíblia fala assim, ó, quem verá a Deus? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. O salmista fala sobre isso. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Então, a felicidade que Jesus oferece é você ser misericordioso, é você ser puro de coração e você ser pacificador. Pastora tem ministrado tanto sobre isso nas nossas vidas, sobre você ser uma mulher de paz e não ser uma mulher que briga, mulher briguenta, rixosa. Seja mansa. Olha o primeiro versículo fala assim, ó, os mansos vão herdar a terra e seja pacificador. A Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado os pés daqueles que promovem a paz. Você é uma promotora de paz? Principalmente você que é divorciada, você que é separada, seja uma promotora de paz em meio aos seus filhos. Não coloque os seus filhos na guerra que estava entre você e o seu marido. O ciclo fechou, o casamento acabou. E por que muitas das mulheres eu tenho visto que colocam os filhos nessa guerra? Promova a paz entre os seus filhos e o pai deles. Promova a paz. Seja a pacificadora. Sabe, eu lembrei de um versículo que a Bíblia fala assim, ó, 7 coisas Deus odeia, mas existem, me lembra aí, 2 ou 3 mas existe uma que ele abomina.
Me lembra aí, se achar esse versículo, coloca aí. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. 7 coisas Deus odeia, mas uma ele abomina. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Provérbios 6, a Lília colocou aqui. Irmã, seja aquela pacificadora, seja aquela que promove a paz, seja aquela que vai falar bem dos seus inimigos. Não semeia discórdia entre os seus filhos e o seu ex-marido, entre os seus filhos e a família do pai. Seja aquela que promove a paz na sua casa. E no finalzinho, o bispo traz assim: a felicidade é, portanto, aí ele resume, porque ele trouxe 9 coisas aqui sobre ser feliz. Ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador, e o bispo JB, no final, ele traz um resumo. Olha o que ele fala, o resumo. A felicidade é, portanto, uma jornada de autoconhecimento. Primeira coisa, uma jornada de autoconhecimento. Olha para dentro de si. A felicidade, ela não está fora, ela está dentro de você. E não terceiriza a sua felicidade. Não coloque a sua felicidade em coisas ou pessoas. Não coloque a sua felicidade no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho. Porque tudo isso pode passar. A felicidade está dentro de você em uma decisão diária, no seu autoconhecimento. Por isso que tem aquela frase, eu não caso para ser feliz. Eu não caso para fazer o outro feliz. Lembra que nós fomos enganadas por essa frase por muitos anos? Ah, eu quero casar para fazer o outro feliz. Eu quero casar para eu ser feliz. Porque eu sou feliz, eu me caso. E eu sou feliz, e o outro também é feliz, e nós nos juntamos, e nós somos felizes. Então, a felicidade se resume em uma jornada de autoconhecimento. A segunda, em uma dependência de Deus. E, por último, em servir ao próximo. O livro da doutora Caroline Leaf, esse livro aqui, nós já fizemos a leitura dele no Clube do Livro, do Perfeito Você. Ela fala sobre o poder do servir. Não sei se você já viu vídeos no YouTube daquelas pessoas ajudando. Por que que aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que dá, ela também é liberado o hormônio do bem-estar e da alegria? Porque aquele que dá e aquele que recebe, os dois é impactado pelo prazer e pela alegria de dar. E a doutora Caroline Leaf fala o seguinte, que servir é uma das coisas que mais traz felicidade interna para mim e para você. Eneida, eu não sirvo na minha igreja, experimenta servir na sua igreja. E em algumas outras páginas, no final, ela fala que o servir, ele traz cura. Enquanto a gente está servindo, nós estamos sendo curadas. Enquanto a gente está ajudando, nós também estamos ali sendo impactadas pela alegria de ajudar o outro. Sabe, em setembro, eu comentei na devocional de sábado que é o mês que completa o falecimento do meu marido, dia 21 de setembro. E também é o mês que nós fazemos aniversário. Então, a Letícia, que é a minha filha do meio, fez aniversário dia 7, eu faço agora dia 14, e o Arthur faz aniversário dia 16. Lá no início, quando ele faleceu, o que eu pensava é, não temos mais motivo para celebrar, e nem se alegrar, e nem ser feliz. Mas, com o passar do tempo, nós fomos, cada ano que passava, eu tinha a decisão de, ou porque ele faleceu, a felicidade acabou, ou porque ele faleceu, nós vamos continuar buscando a nossa felicidade. E como eu falei para vocês no início, a felicidade, ela é uma decisão. Eu decidi ser uma mulher feliz, mesmo sendo viúva, com 3 filhos. Meus filhos decidiram ser pessoas felizes, mesmo não tendo o pai. E quem conhece eles de perto, vê que são crianças felizes. E a felicidade, ela é uma decisão que você não pode terceirizar. E a pergunta é, hoje, o que tem te impedido de ser feliz? Ai, Neida, quando eu
Quando eu era casada, eu era tão feliz. E, sabe, eu entrei nesse contexto de viver no passado. Eu queria, nessa manhã, te convidar a perder esse saudosíssimo do passado. Quando eu era criança, eu era feliz. Quando eu tinha o meu pai e a minha mãe vivo, como eu era feliz. Quando eu morava lá na cidade tal, sabe? Quando eu morava em Patos de Minas, como eu era feliz. Meninas, a felicidade, ela ficou lá, ela foi lá, e a felicidade, ela é hoje, ela é agora. Não coloque a sua felicidade no passado e não coloque a sua felicidade no futuro. Sabe o que é, Eneida? Eu estou estudando para concurso há 3 anos e eu sei que quando eu for aprovada, eu vou ser feliz. Eneida, sabe o que é? Hoje eu sou solteira e eu sei que quando eu me casar, aí sim a minha felicidade vai ser completa. Eneida, minha casa é alugada. Eu não sou feliz nessa casa alugada aqui. Mas quando eu tiver a minha casa própria, quando eu tiver o meu apartamento, aí eu vou ser feliz. E eu vou te contar um segredo, sabe o que é? Se você não é feliz hoje, quando você tiver tudo isso, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Porque uma das maiores ferramentas para você buscar felicidade começa com a gratidão. A porta que se abre para a felicidade é a gratidão. É você ser grata e ser feliz hoje. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. O seu marido que você tem hoje, talvez um dia você pode não tê-lo, como eu não tenho. O emprego que você tem, às vezes pode passar por um tempo de reestrutura e de mudança, e você pode não ter mais o seu emprego. Os nossos filhos vão crescer. A Polly colocou, ela está tão feliz solteira. A felicidade, ela é hoje e ela é agora. Quando você se sentir feliz, vivendo nas condições que você está, você vai estar preparada para Deus te entregar mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Seja fiel hoje, seja feliz hoje, nas condições que você está. E quando Deus te colocar, quando Ele realizar os seus sonhos, aí sim, você vai permanecer ser feliz. Eu que trabalho com finanças, para a gente finalizar, muitas das vezes a gente coloca a nossa felicidade no dinheiro. Quando eu ganhar mais, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou ser feliz. O dinheiro, ele vai apenas contribuir para você realizar sonhos e viver tantas coisas que talvez você ainda não tenha vivido. Mas o dinheiro, ele não é sinônimo de felicidade. Vocês acompanharam recentemente um dos cantores sertanejos, que eu não lembro o nome dele, ele falou que ele acordou um dia pela manhã, andou pela casa e ele viu que ele tinha tudo. Foi até a garagem, ele tinha realizado todos os sonhos dele. Os carros, a casa, ele tinha esposa, ele tinha filhos, mas ele falou que ele tinha uma tristeza dentro dele que ele não encontrava o que era. E aí ele passou por um processo de muita depressão. E recentemente ele aceitou Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E eu quero dizer para você que a verdadeira felicidade é ter Jesus na nossa vida. Sabe por quê? Porque se você tem Jesus, com marido ou sem marido, você vai ser feliz. Se você tem Jesus, com emprego ou sem emprego, você vai ser feliz. Porque Ele é tudo que eu e você, nós precisamos. A felicidade verdadeira é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. E eu queria orar agora, nesse finalzinho, 6 e 7. E eu queria que você fechasse os seus olhos aí e que você fizesse essa introspecção hoje. Você tem terceirizado a sua felicidade? No que você tem colocado a sua felicidade? Pensa aí. Jesus, nessa manhã nós queremos colocar o nosso coração inteiramente diante do Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, nós desistimos de colocar a expectativa da nossa felicidade no outro, nas coisas,
nas pessoas. E nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar a nossa felicidade somente no Senhor. Porque se temos o Senhor, nós temos tudo. O Senhor é aquilo que nos falta. O Senhor é aquele espaço no nosso coração que completa a nossa felicidade. O Senhor é aquele que traz a felicidade dentro de nós, além das circunstâncias. O Senhor é aquele que, quando nós não temos mais a pessoa que amamos, nós permanecemos felizes, porque nós temos o Senhor. O Senhor é aquele que, quando ainda está nos faltando tantas coisas, quando ainda nos falta recurso financeiro, quando passamos por dificuldades, Senhor, mas nós mesmo assim, dentro do nosso coração, a felicidade está aqui, porque o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é aquele que traz tudo o que nós precisamos. Nessa manhã, Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós colocamos a felicidade em coisas, pessoas, nos nossos filhos, Pai, no nosso marido. Nós te pedimos perdão, Senhor, e nós queremos deixar registrado nessa manhã que a nossa única felicidade em ter o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que resgatou a nossa vida, aquele Senhor que, quando estávamos no pecado, no engano, Senhor, na prostituição, no adultério, Senhor, o Senhor nos resgatou e o Senhor nos deu vida nova. Obrigada, Senhor, porque eu e essas mulheres hoje, nós somos felizes, porque nós temos o Senhor. Pai, que ao longo desse dia nós possamos transbordar a felicidade que vem somente do Senhor. Te pedimos, Senhor, um coração grato, um coração que vê beleza, Senhor, nas pequenas coisas, um coração, Senhor Jesus, que entende que talvez ainda não temos tudo que precisamos ou que desejamos, mas que no tempo oportuno o milagre vai acontecer, a resposta vai chegar, a fartura, a abundância, os documentos que esperamos, a vaga de emprego, o carro dos nossos sonhos, a nossa casa, o nosso apartamento, tudo aquilo, Senhor, que é desejo do nosso coração, vai chegar. E nesse momento, Senhor, que esses milagres acontecerem, a nossa alegria, ela vai ser transbordada. Nós iremos dar gritos de alegria, Senhor, porque nós decidimos lá atrás ser feliz quando nos faltava todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te rendemos graça e nós te dizemos que nós te amamos do fundo do nosso coração e no fundo da nossa alma. E nós seremos aquelas mulheres que seremos chamadas felizes, porque nós um dia tivemos um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor. É o que nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Seja feliz hoje, na condição que você está. Diga, Lulu. Eu quero avisar que nós vamos fazer uma migração da devocional. A gente está aí com tudo pronto para migrar, para fazer ao vivo, direto do canal do Devocional no YouTube. E nós vamos fazer um primeiro teste nesse sábado. Então, sábado, a gente não vai ter link do Meet, a gente vai entrar já direto pelo YouTube, e aí todas nós seremos bonitas do YouTube, como diz a pastora Leia, tá bom? E aí, se funcionar, a partir de então, a gente vai passar a fazer a devocional dessa maneira. Olha aí, a única questão de ir para o YouTube é que a gente não vai ver mais os rostinhos, né? Não vai ver mais. Mas glória a Deus, né, Lu? Não, é porque a Siri começou a falar aqui no meu celular, gente. Mas, vamos enfim, tirar nossa fotinha? Vamos tirar nossa fotinha. Aí, então, no sábado, o que a gente faz? A gente abre o Meet, compartilha o testemunho, porque não perde o testemunho da irmã Marilene Poderoso, não perca, tá? Então, a gente abre o Meet, Lu, e faz o testemunho. E aí, depois a gente encerra e faz o teste no YouTube. E vai para o YouTube, exatamente. Meninas do YouTube, um beijo para vocês. Obrigada, a Lília me avisou aqui que ainda está gravando. Vocês pegaram um recadinho aí. Lu, não estou conseguindo encerrar